aí, gente, então hoje a gente vai falar sobre a mitose e a meiose, não é, Léo? Então vamos começar pela mitose. A mitose ela é dividida em 4 fases. A primeira é a prófase. O que acontece na prófase? A cromatina se junta para formar os cromossomos. Logo em seguida, o nucleolo desaparece e os centríolos se afastam. Fábio, logo após os centríolos se afastarem, formam-se os ásteres e as fibras do fuso mitótico. Depois dessa etapa das fibras dos fusos mitóticos, a caroteca se rompe e os cromossomos se aderem ao mesmo fuso, à fibra desse fuso. Então a segunda etapa é a metáfase. Ela é bem simples. Apenas os cromossomos se alinham nas laterais da célula, formando a placa equatorial. Já na anáfase, que é a próxima fase, A terceira fase, como o Fábio falou, os centrômeros eles se dividem e as cromatídeas irmãs se separam. Depois dessa etapa, os filamentos das cromatídeas irmãs, elas puxam os cromossomos para os polos. Bom, já na última e quarta fase, a telófase, acontece 5 etapas. A primeira etapa é os cromossomos se separam. Logo após os cromossomos se separarem, o nucleolo reaparece e a partir do nucleolo reaparecer, o aparelho mitótico se desfaz. Logo após isso, a carioteca é reconstituída e, por último, forma-se o suco de clivagem. O que é o suco de clivagem? O suco de clivagem é como se fosse um cinto apertando a célula, formando-se uma nova célula, uma duplicação. essas são as condições normais do nosso corpo, das células se dividirem. A mitose acontece porque o processo da mitose é responsável pela reposição de células mortas, pela regeneração dos tecidos saudáveis do corpo ou pelo crescimento mesmo da pessoa, crescer em altura, estatura, massa muscular, tudo é responsável por essa célula, essa divisão que ocorre. Já quando ocorre uma mutação, um defeito das células, esse defeito pode se transformar num câncer. Então, é a doença mais comum do século, Então, quando não acontece a mitose de forma certa, nós podemos, infelizmente, adquirir um câncer. Agora vamos falar sobre a meiose. Bom dia, turma! Agora a gente vai falar um pouco sobre as fases da meiose. Bom, a primeira fase é a prófase. Prófase 1 da meiose 1. Na prófase 1, logo após os centríolos se deslocarem para os polos, ocorre o crossing over, ou permuta, ou até mesmo a troca de genes homólogos, ou seja, os alelos da célula. Aquele A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Depois da prófase vem a metáfase e a anáfase 1 da meiose 1, que o Maradona vai falar. Na fase 1 da meiose 1, os centríolos produzem filos, que eles puxam os 4 pares de cromossomos, sendo que 2 para cima e 2 para baixo. Na disjunção cromossômica acontece aberração cromossômica. Um desses exemplos é a síndrome de Down, a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter. E essa foi a meiose 1. Já na meiose 2, prófase 2, ocorre quase nada diferente. A única diferença é que depois da citocinese da meiose 1, a divisão, forma-se uma célula a mais, ficando 2 células e 2 cromossomos em cada célula, fazendo todo o processo novamente. Na prófase 1, a única diferença é que a carioteca ela se desintegra, partindo para a metáfase e novamente para a anáfase 2, que já tem um pouquinho de diferença com a anáfase 1. Na anáfase 2, a única diferença é que, em vez de ter 4 pares de cromossomos, só vai ter 2 pares de cromossomos. Cada filo dos centríolos vai puxar um para cada polo, ficando novamente passando pela telófase e acarretando na citocinese, dividindo novamente as 2 células em mais 2, ficando 4 células haploides. Ou seja, uma célula meiótica diploide forma 4 células haploides. E é isso aí.